Envelhece não, cara. É a mesma coisa. Esse cara não envelhece não? Quando é que tu vai envelhecer? Mesma coisa. Tem uma foto. Graças a Jesus, da graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja permeando, preenchendo os nossos corações nessa noite. Que o Espírito que é santo e é Deus que está presente em nosso meio, nos conduza ao culto, que agrade, glorifique aquele que é digno de honra e glória. Que esse Espírito que é santo e é Deus que está em nosso meio se sinta adorado no dia de hoje e eternamente por cada um de nós. Nós não vimos aqui simplesmente festejar 50 anos de existência da Sociedade Auxiliadora Feminina. Nós vimos aqui pontuar ao Senhor, entre tantas as coisas, pelos 50 anos de existência da Sociedade Auxiliadora Feminina. Nós não vimos aqui para uma festa, nós vimos aqui para um culto, que é muito mais do que uma festa. Nós vamos celebrar o Deus Trino, nós vamos celebrar e exaltar aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Nós vimos aqui para glorificar aquele que é digno, que é Senhor, que morreu na cruz, ressuscitou e voltará para nos buscar. Quero te convidar a, de maneira silenciosa, adorar o Senhor, a glorificar o Senhor. Sejam muito bem-vindos a esse lugar que não é outro lugar, senão lugar de adoração. A você que nos visita, receba o nosso carinho, Deus te abençoe, sua igreja, seu pastor, seu ministério. Mas aqui não tem igreja A ou B, aqui estão reunidos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, para exaltar o Cordeiro, o digno de louvor e adoração. Por isso eu quero te convidar, feche seus olhos, de maneira silenciosa. Durante alguns instantes nós estaremos adorando o Senhor, engrandecendo ao Senhor, dizendo para Ele que Ele é o nosso Deus, o nosso soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus criador, o Deus infinito, Deus misericordioso e justo. Após alguns minutos de silêncio, equipe de louvor nos dará a oportunidade.
Quero convidar a nossa irmã Débora que esteja fazendo essa oração. Em adoração ao nosso Deus, nós estamos muito felizes porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero convidar a igreja para que possamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 149. Nós estaremos fazendo uma leitura responsiva. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozijem Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmo com adufre e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação a humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lares estejam os altos louvores de Deus.
Nós, neste momento, estaremos em momento de condição, de confessarmos a Deus os nossos pecados, porque reconhecemos que somos dependentes de Deus. Reconhecemos que existe um Deus que perdoa o pecado. A palavra de Deus diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Enquanto Isaías 59, versículo 2. Nós teremos uma oração silenciosa, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelos nossos corações arrependidos. Temos certeza que está sempre pronto para nos perdoar.
mais do que milhares, é Cristo meu bom mestre, quem é a luz do mundo, mas será da manhã, é o Rei da glória, quem em meu coração, contente vou cantando a divina canção, cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo me perdoe todos os males do pecado, e agora vem tanto, pois para o céu irei. Cristo está comigo, Ele é meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre bom Senhor. Cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Neste momento nós teremos uma oração de louvor. Eu quero convidar a nossa mãe que faça essa oração. Pai Santo, Pai de amor, louvamos a Ti, ó Deus, por essa noite, por esse dia, aonde o Senhor nos trouxeste aqui, ó Deus, para te adorar, para render glórias a Ti, ó Deus. Louvamos a Ti, ó Deus, por mais esse dia, onde nós estamos aqui, ó Pai, para glorificar o Teu nome, para render graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui para adorar a Ti, ó Deus. E agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Agradecer, ó Deus, por essa sociedade, Senhor, que completa 50 anos de existência neste lugar, para a glória do Teu nome. Nós te adoramos no nome do Teu amado Jesus Cristo. Amém. Quero convidar a igreja de pé. Nós estaremos fazendo a leitura em Apocalipse, capítulo 5. Nós estaremos lendo de forma responsiva. Apocalipse, capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E também anjo forte, e proclamarem grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu
daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus, somos filhos, reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Proclamavam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, que recebeu o poder, a riqueza, a sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Aleluia. Amém. Pode estar sentado, estaremos louvando a Deus com a salva.
seja Deus. Nesse momento estaremos ouvindo uma palavra pela nossa presidente da nossa Federação de Safra, de Velhos Queimados, a nossa irmã Naura. Paz, amados irmãos, amém? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu estava louvando ao Senhor e verdadeiramente sentindo a presença de Deus neste lugar. Deus tem renovado as suas forças, irmãs. Deus tem não deixado vocês prostradas. Mas, pelo contrário, conforme vai passando a idade, parece que vocês ficam mais lindas ainda. São flores no jardim do Senhor. E a palavra de Deus fala sobre isso. Nós aqui, nós queremos falar sobre o que Deus já deixou escrito. É a palavra dele. E ele diz, em Isaías 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que eu vejo nessa sala. É isso que eu tenho visto nas mulheres auxiliadoras que existem nesse presbitério. E o Senhor tem renovado as nossas forças e tem feito asas para que nós subamos como águias, não é verdade? E lá no... Eu gosto muito de louvar, né? Então todo louvor me chama muito a atenção. Toda canção, independente dela ser antiga, dela ser nova, quando o Senhor fala comigo, toca o meu coração. E lá no nosso novo cântico, existe um cântico 318 que diz: Ceifeiros do Senhor. E o coro diz exatamente assim: os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Glória a Deus. E eu trago um abraço da nossa federação, né, da diretoria, para essa diretoria, 50 anos. E eu creio que as irmãs assim, jovens, cantando tão lindo, vão fazer mais 50 aí fácil. Com certeza vão completar mais até a volta do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Estou muito, muito feliz de estar aqui, podendo contemplar o que o Senhor fez e vai fazer na vida de cada uma de vocês. Amém? Amém. Nós somos gratos a Deus pela vida de nossa irmã Naura. Nós, em continuação à adoração de louvor, nós queremos convidar ao PH, porque o PH está sempre junto conosco, né, pastor? Nos ajudando na sala. E nós estaremos louvando junto ao PH e à sala. Gostaria de convidar os irmãos que quiserem ficar aqui.
nada nos faz parar, porque existe um Deus Todo-Poderoso que tem guiado a igreja presbiteriana em volta dos Deus. Louvado seja Deus. Nesse momento nós estaremos no momento da proclamação da palavra, ou nós estaremos ouvindo aquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite. A palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 25. Está com a palavra do nosso pastor Pai. Nós louvamos e bendizemos o santo nome do Senhor. Por isso que nós viemos aqui nessa noite. Prestar culto àquele que era, que é e sempre há de ser. A Ele toda a glória e toda a honra. Eu não queria cantar essa canção. Que ela mexe comigo. Deus sabia que eu ia chorar e precisa me chamar de chorão. Pastor Chorão. Eu sou o pastor Chorão. Aí a menina me obrigou a cantar. Ele me obrigou a cantar. Muito feliz de fazer parte dessa história. São 50 anos. Eu tenho o privilégio de ser o pastor da Igreja Presbiteriana em Rosa dos Ventos, nessa data tão especial. Eu espero estar aqui ainda, pensando completar 60, 70. Vejo os cabelinhos brancos, uma bengalinha. Eu espero estar aqui louvando e adorando ao nosso Deus. Se eu não conseguir pregar, vou fazer igual o João, o apóstolo João. Vou dizer baixinho assim, meio sem forças. Eu vou imitar João e vou dizer: filhinhos, amai-vos. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João. E o nosso desejo, o Espírito Santo de Deus fale poderosamente no seu coração e você sai daqui diferente. O Espírito Santo te conduza a mente e o coração. A vontade dele revela a ele, revela a você a vontade dele. Mas antes, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, o teu filho amado, aquele que foi muito digno de abrir o livro, aquele que tem todo o poder, toda a glória, toda a graça e misericórdia, aquele a quem nós viemos aqui adorar nessa noite. Eu rogo que tu ilumine a tua igreja, os que aqui estão, que eles saiam aqui edificados, transformados, renovados, fortalecidos, de uma maneira muito especial e muito pessoal, que fale ao coração de cada um. Os teus filhos, a tua igreja, do qual tu compraste com o sangue do teu filho na cruz. Por isso, Deus, eu rogo que tu os ilumine. E quanto a mim, eu sempre digo e conhece a veracidade do teu coração. Eu não tenho poder nenhum, não há poder nenhum em mim, não há capacidade nenhuma em mim de mudar alguém. Eu apenas sonorizo, eu quero sonorizar a tua palavra, a tua mensagem nessa noite. Quero ser canal de bênção. Quero que tu me uses, ó Deus, de maneira
poderosa e sobrenatural para edificar a tua igreja. Que o teu Espírito que é santo está presente aqui e a tua palavra, eu sei que eles são suficientes para edificar a tua igreja. Mas usa, meu Deus, usa a minha voz, o meu coração, minha mente, para que a tua igreja saia daqui animada, renovada, fortalecida para a tua glória. Nós vamos fazer isso. Amém. 1 Cristo de João, no seu capítulo de número 3, nós leremos do verso 19 a 24. Primeira Epístola de João, capítulo de número 3, versículos 19 a 24, que diz assim: E nisto conhecemos que somos da verdade. Perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, e guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: creamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda o seu mandamento, os seus mandamentos, e permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em vós, pelo Espírito que nos deu. Pode sentar. Cinquenta anos se passaram. Eu estava em casa meditando. Eu conheço a história das mulheres de nossa igreja. Eu acompanho algumas coisas como pastor. A gente conhece as lutas, os medos, os traumas, os fracassos, as dificuldades, as lágrimas, as aflições. Você conhece um pouco também da história dessa igreja. Quantas irmãs que passaram e enfrentaram lutas, dificuldades e certamente pensaram um dia em desistir. Como algumas que estão provavelmente em algum momento pensaram em desistir da caminhada cristã, da sociedade ensinadora feminina. Pensaram em desistir em algum momento. Isso é comum. Os problemas, sei que são 50 anos e hoje a gente está aqui cantando vitórias, né? Mas nem sempre foi só vitória. A vida não é marcada só por vitória, é marcada por fracassos também, derrotas, lutas, situações em que achamos que não tem jeito. Certamente teve derrotas na caminhada de cada um aqui nessa noite, inclusive da sociedade observadora feminina, faz parte. As derrotas nos ajudam a crescer e a amadurecer, nos aprimoram. Teve derrota, mas não teve desistência. Por isso estamos aqui hoje comemorando 50 anos de história. Nesses 50 anos, o amor de Deus foi e sempre será uma marca indelével na sustentação dessa sociedade e da nossa igreja. João fala exatamente sobre essa questão. Nessa noite ele vai nos demonstrar 3 marcas ou 3 resultantes do amor de Deus sobre a vida da igreja. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito no texto, esse é o mesmo João que escreveu o Evangelho. Ele escreve o Evangelho para convencer as pessoas que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, para que elas se arrependessem. Na primeira carta, João escreve a fim de
fortalecer a igreja, que estava sendo atacada e bombardeada, inclusive de dentro para fora. João começa a escrever a fim de levá-los a um aprimoramento. Esse é o mesmo João que é discípulo de Jesus Cristo, que antes era discípulo de João Batista, e que João Batista diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus, é esse aqui, João vai ser. Esse é o mesmo discípulo que o pai era dono de uma empresa de pesca. Esse é o mesmo discípulo que, quando Jesus ressuscita e as mulheres dão a notícia, ele sai correndo juntamente com Pedro e vai até o túmulo. Esse é o mesmo discípulo que Jesus Cristo deita no peito dele. Parece que havia uma relação mais carinhosa entre eles. Eles eram muito parentes também, né? Esse é o mesmo discípulo que escreve o Apocalipse, que é exilado na ilha de Patmos e morre na velhice, bem velhinho, pregar e viver o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o mesmo apóstolo, o mesmo João, que hoje nos escreve, nos deixa algumas marcas, algumas coisas que nós precisamos entender e sair daqui meditando, pensando sobre isso. E nessa perícope, o texto que nós lemos, João faz uma transição da demonstração do amor para os resultados do amor. Antes ele começa a mostrar o resultado de uma vida de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele demonstra, agora ele mostra o resultado. Ele sai da teoria para a prática. Qual é o resultado do amor, desse ágape? A gente vem falando há algum tempo, há alguns meses, pregando sobre as cartas de João. O apóstolo, nesse contexto, representa 3 efeitos do amor na vida do crente, na vida da igreja. E nós vamos falar na perspectiva do amor de Deus para com a igreja e também da igreja para com uns aos outros. É por isso que eu quero te convidar para juntos meditarmos no seguinte tema: resultados do amor. E o primeiro resultado do amor que o texto nos apresenta é paz interior. Se você voltar para o versículo 19, ele diz assim: e nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Essa palavra tranquilizaremos é a mesma palavra tranquilidade, de onde vem paz. Ou seja, o primeiro resultado do amor de Deus para as nossas vidas é uma paz interior. E nós estamos vivendo um momento muito difícil no país e no mundo. Estamos sendo bombardeados constantemente por tudo que é de pior neste mundo. Mas apesar do mundo em que nós vivemos, da cultura em que nós vivemos, da situação em que nós vivemos, existe uma paz que excede todo entendimento, porque ela é uma paz que vem do próprio Deus, ela é uma paz que vem do Espírito Santo de Deus. Como citado anteriormente, 50 anos se passaram. Com isso, tenho certeza que nesses 50 anos teve momentos que cada um aqui viveu momentos tenebrosos, difíceis, né? As suas histórias. Mesmo diante dessas lutas e das crises, eu tenho a convicção que o Deus de paz manteve cada uma de vocês, cada um de nós, seguros e tranquilos. Cantamos aqui que não há barreira, não há fronteira, não há nada. Queridos, nós podemos cantar isso porque a palavra de Deus nos assegura isso. É interessante que o texto ele aponta para uma paz, se você continuar lendo, uma paz que ela está no coração. Apesar do texto bíblico falar sobre coração, de onde vem a palavra cardia no grego, né? Essa é uma ideia de emoções, né? De mentalidade, de intelecto, de faculdade, lugar de inteligência. O que se achava antigamente, como não havia o conhecimento que se tem hoje, achava-se que o intelecto estava no coração. Você tem o coração, na verdade, é de sentimento, de intelecto, de mente, mentalidade. E essa paz é uma paz que ela está em nossos corações, ou seja, na nossa mente. Porque a nossa mente é uma mente de Cristo, ou seja, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, e apesar das lutas e dificuldades
de alguém que não falha, de alguém que não está sujeito a cada um de nós, ele está sujeito a si mesmo. Deus que nos dá perdão, graça e misericórdia. Deus que nos assegura. Somos absolvidos das nossas culpas, como cantamos aqui, e vivemos debaixo do favor de Deus. Eu quero ler com você, abre a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por gentileza, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 9 somente, que diz assim, preste atenção nisso. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O fato de vivermos uma paz, o fato de vivermos debaixo da paz do Senhor, não significa que não passamos por aflições, por dificuldades e lutas. Mas o apóstolo Paulo vai dizer lá nos Coríntios, da carta, exatamente isso. Podemos ser perseguidos. Se você voltar no versículo antes, em tudo somos atribulados. A palavra atribulados dá a ideia de algo sendo esmagado, de algo, é aquela sensação que você não consegue respirar, é uma sensação de algo te espremendo. Mas ele vai dizer, apesar de, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, porque apesar de tudo que é exterior, há em nós um consolo, uma força que vem do próprio Deus para nos confortar e consolar e continuar a fazer-nos a caminhar. Por isso, há sempre paz com Deus. Por isso, essa é uma paz que excede todo entendimento. O primeiro resultado do amor que vem de Deus é que há em nós uma paz. Uma paz que às vezes algumas pessoas dizem, olha, como é que você consegue viver isso? O mundo está desabando. Porque nós continuamos a confiar no Senhor. É porque paz é fruto do Espírito. E o crente que é cheio do Espírito Santo, ele consegue viver em paz. Ele consegue transmitir paz. Quando transmite paz, ele transmite o próprio Cristo. Romanos 8. Capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? E ele continua dizendo, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matador, mas em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Queridos, nós temos o amor de Deus sobre nós somos chancelados, nós somos selados pela marca de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, essa é uma característica da igreja, a paz, que excede todo o entendimento. Por isso, isso é uma marca que nós precisamos carregar. O primeiro resultado do amor ele diz que ele apresenta paz interior. Queridos, não há paz sem Cristo. É interessante que o mundo tem falado de paz em meio à guerra, em meio ao bombardeio, em meio à morte e destruição. Nós levantamos uma bandeira de paz, onde nós amamos uns aos outros, onde nós fortalecemos uns aos outros, onde, se preciso for, nós carregamos uns aos outros, suportai, diz a palavra, suportai uns aos outros. Suportar é carregar o peso do outro. Suportar é, quando o outro não tiver força, você pegar no colo, colocar nas costas e caminhar com ele. Queridos, o julgamento de Deus é uma misericórdia sobre nós, é uma consciência limpa e tranquila. Todo crente precisa ter uma consciência limpa e tranquila. Como é bom deitar à noite, chegar a dormir tranquilo, sabendo que a nossa consciência está limpa diante do Senhor, sabendo que a paz que Ele nos dá é porque Ele nos chama a viver em santidade, é a paz que Ele nos chama a viver para a glória dEle, a glorificar o nome dEle, a não ter uma vida de aparência, onde somente no culto cantamos, nos emocionando e damos glória a Deus, mas saber que lá fora também a nossa vida é compatível com o Evangelho, é saber que lá fora também as pessoas olham para nós e veem Cristo. Sabendo que nada poderá nos separar desse amor de Deus, sabendo que nada poderá nos tirar a presença de Deus, sabendo que a nossa memória está em paz, porque em paz estamos com o próprio Deus.
Queridos, o propósito desse texto que João que nós lemos é curar a consciência ferida. Ao abrirmos as nossas feridas, o nosso coração, dar segurança. Porque o que nos tira paz, na verdade, muitas vezes é a nossa própria consciência que nos condena. Ele fala sobre isso mais à frente, você continuar no texto de João. E diz: a consciência não te condena, ou seja, se você tem paz, você está vivendo o Evangelho, você está vivendo a vontade de Deus. Você pode ficar tranquilo. E quando aquele grande dia chegar, quando nós ouvimos o som da trombeta, nós nos encontraremos com Ele nas nuvens, porque estamos em paz com Deus. A nossa vida é uma vida de santidade, é uma vida de alguém que vive para a glória de Deus. Essa é uma palavra para nós refletirmos. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua consciência com Deus? Como é que está a sua vida eclesiástica? Como é que está? Você está em paz com Deus? Hoje é um dia de reflexão, nós estamos aqui festejando a verdade, mas um dia para nós pensarmos também se estamos em paz com Deus, se deitamos no travesseiro e dormimos em paz e acordamos em paz. Mas isso também é uma noite para nós lembrarmos que, se de alguma maneira estamos vivendo sem paz, o pecado nos tira a paz. É uma noite que nós podemos voltar ao Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Ele e refazer a paz, chamar a Ele para viver conosco, pedir perdão, graça e misericórdia. O propósito desse texto também nos leva ao arrependimento, a paz de espírito, a paz interior. Por acaso, os que tropeçam, só reconhecer e pedir perdão, o Senhor nos dá uma nova chance. O segundo resultado do amor que esse texto nos apresenta é que as nossas orações são ouvidas. Versículo 21. Vou falar no texto de João. Ele vai dizer: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Temos a confiança que Deus ouve e responde às nossas orações. Quando clamamos aqui pela manhã, quando chegamos aqui às terças-feiras, quando nos ajoelhamos em casa, quando oramos aqui, nós temos a convicção de que nós não estamos falando ao vento, nós não estamos falando ao povo, nós estamos falando a um Deus que está presente do nosso lado, que está aqui hoje, neste lugar. Nós podemos clamar ao Senhor na certeza de que no amor e pelo amor de Cristo Jesus, Ele ouve e responde às nossas orações. Eu não sei que tipo de oração você tem feito, eu não sei que tipo de clamor você tem levantado, eu não sei há quanto tempo você está orando por poder por algo, mas eu quero dizer que o Senhor está ouvindo a sua oração. O fato de Ele não estar respondendo ainda não significa que Ele não está ouvindo. O fato de Ele não estar respondendo significa que ainda não é hora de responder, ainda não é o momento, porque Deus tem o momento certo, a hora certa, e tudo que vem de Deus é sempre melhor. O segundo resultado é que Deus responde, Ele ouve as nossas orações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que, se Deus não ouvisse as nossas orações, as orações dessas irmãs, vocês acham que hoje nós estaríamos aqui comemorando 50 anos? Claro que não. Eu acho que se Deus não ouvisse o clamor dessa igreja, dessas irmãs, hoje certamente não haveria essa festa. Vocês acham que se Deus não tivesse ouvido lá atrás a oração da Dona Edith, da Dona Júlia Alva, da Irmã Terezinha Vieira e de tantas outras, vocês acham que hoje nós estaríamos aqui comemorando 50 anos de festa? Claro que não. Deus ouviu as orações das irmãs do passado, Deus ouve a oração das irmãs do presente, e Deus vai ouvir as orações das irmãs do futuro. Nosso Deus é um Deus que nos acolhe, Ele responde às nossas orações. Certamente essas irmãs passaram por grandes aflições. Elas não são melhores do que as irmãs de hoje, e as irmãs de hoje não são melhores do que as irmãs do passado. As irmãs do passado passaram por lutas, foram humilhadas, passaram por grandes dificuldades. Certamente viveram momentos difíceis dentro do seu próprio lar, dentro da igreja, na sociedade, e é comum. Às vezes temos momentos, irmã Maria, a senhora como presidente de momentos difíceis, a vice-presidente, a presidente da federação, guardem isso. A vida não é um mar de rosa. Ser cristão não é fácil muitas vezes. Ser cristão é passar por situações, é enfrentar barreiras, lutas e dificuldades, e às vezes dentro da própria igreja, dentro da própria sociedade, dentro da própria federação. João passou por isso. Se você estudar o livro de João, as cartas de João, havia falsos profetas, falsos mestres, tentando incutir a igreja.
certamente essas irmãs clamam ao Senhor, certamente a irmã Júlia, a irmã Edith, a irmã Terezinha Vieira e tantas outras, clamaram ao Senhor, e a resposta da oração dessas irmãs, que hoje não estão conosco, estão no Senhor, está presente aqui. Isso é testemunho vivo. Isso é um testemunho vivo. O fato de estarmos cultuando 50 anos de SAF na igreja presbiteriana em Rosa dos Ventos é porque lá atrás, mulheres como Dona Edith, irmã Júlia Alva, irmã Terezinha Vieira e tantas outras, irmã Alva, uma das fundadoras também, que o Senhor ouviu as orações dessas mulheres. E se um dia a Maria, a Ana Luísa, que futuramente vai estar correndo por aqui, se nós queremos ver a Maria do Rio, acabou o gás? Não, acabou o gás não. A Maria não acabou o gás não. Tinha que ter um botãozinho assim para deixa se um dia nós queremos ver a Maria na SAF, a Ana Luísa e tantas outras, nós precisamos continuar clamando a esse Senhor que ouve e responde as nossas orações. Nós precisamos continuar calejando os nossos joelhos. Nós precisamos continuar botando os nossos joelhos no chão, aos sábados, às terças-feiras, dentro de casa, em qualquer lugar. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que ouve e responde às nossas orações. E eu volto a repetir, isso aqui é história viva e é testemunho vivo de que Deus ouviu as orações das irmãs do passado, ouve das irmãs do presente e ouvirá até o último dia em que Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas é você que nos visita, isso também te dá uma grande certeza. Eu não sei qual é a sua oração, eu não sei qual é o seu clamor, eu não sei o que tipo de pedido você faz ao Senhor, mas Ele te trouxe aqui nessa noite para você ouvir a seguinte frase: eu ouço as suas orações, eu estou atento ao seu clamor, e no momento em que eu quiser, e da maneira que eu quiser, eu lhe responderei. O nosso objetivo é simplesmente descansar no Senhor, sabendo que a resposta dele, da maneira dele, é sempre melhor. Mas uma convicção não pode ser perdida: Deus responde às nossas orações. E eu tenho sido testemunho vivo disso também. Deus tem respondido às minhas orações. Mas eu não sou melhor do que você. Você é igual a mim diante de Deus. Igualzinho. Ah não, o senhor é pastor? Não, igualzinho. Sacerdócio real. Todo mundo hoje é pastor. Todo mundo pode se apresentar diante do Senhor. Eu não sou melhor do que você. O diferencial das nossas vidas está no clamor ao Senhor. Da maneira que nós clamamos, mas até aquilo que nós pedimos precisa ter base bíblica. Às vezes pedimos uma série de coisas que não glorificam o Senhor. E lembre-se de uma coisa: o Senhor só responde aquilo que vai glorificar o nome dele. Talvez você está pedindo algo que não glorifica o nome do Senhor. Ele não vai te responder. Mas até o não de Deus é para a glória e honra dele e o bem-estar da sua igreja. Guarde isso. Queridos, em apenas 2 ocasiões, João fala de oração nessa carta. Em ambas as ocasiões, ele diz que as orações serão respondidas mediante a observação de certas condições. Obediência a Deus. Quer ser respondido por Deus? Quer que Deus responda às suas orações? Obedeça a Ele. Seja um servo, uma serva que obedeça ao Senhor. Seja obediente aos mandamentos, à palavra do Senhor. Seja obediente ao chamado do Senhor. Seja obediente àquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deus gosta de homens e mulheres obedientes. Deus gosta de servos. Deus gosta de ovelhas, não de bodes. Deus gosta de pessoas que é submisso a Ele, que obedece a Ele, que faz a vontade dEle. Quer que a oração seja respondida? Seja fiel ao Senhor. O diferencial entre Caim e Abel era exatamente esse. Um respondia ao Senhor, entendeu a vontade de Deus, entendeu o mandamento de Deus. Outro quis fazer da maneira que ele quis. Que na verdade quem morreu não foi Abel, foi Caim. Caim estava morto. Abel recebeu vida, estava diante do Senhor e está até hoje, estará eternamente. Caim já tem minhas dúvidas. A obediência a Deus é uma evidência de que as nossas vidas estão em sintonia com Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Quer que a tua oração seja respondida? Coloque a sua vida em sintonia
sintonia com a vontade de Deus. Tenha sua consciência limpa. Tenha certeza de que o que você está fazendo glorifica e exalta o nome do Senhor. A obediência não fere a graça, pelo contrário. Graça e obediência andam de mãos dadas. Quem é cheio de graça é obediente ao Senhor. Quem é santo obedece ao Senhor. Quem é cheio do Espírito Santo obedece ao Senhor. Então a obediência não fere a graça. A graça nos sustenta para sermos obedientes. Eu não sei em que área você tem sido desobediente, mas se porventura o Espírito Santo está dizendo para você, essa palavra é para você. Hoje é uma noite de conserto também. Hoje é uma noite de arrependimento. Hoje é uma noite de voltar ao Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero experimentar o que é ser fiel a ti. Queridos, eu sei que obedecer não é fácil. Andar na presença do Senhor é um desafio. Somos tentados a todo tempo. Somos desafiados a todo tempo. A nossa natureza já é normal. Queremos nos desviar do Senhor. O nosso próprio corpo, a nossa própria mente nos leva a fazer aquilo que não é a vontade do Senhor. Por isso devemos viver, a nossa mente está cativa ao Senhor. Por isso a nossa mente, as nossas emoções, como diz João, precisa estar repleta da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Em terceiro lugar, o terceiro resultado do amor é a presença de Deus. Eu gosto muito de um texto que está lá em Êxodo, em que Moisés está tendo um diálogo com Deus, e Moisés vira para o Senhor e fala assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for comigo, nem me faça sair daqui deste lugar. Deus fala para ele: eu irei contigo. Queridos, a diferença na vida do crente é a presença do Senhor. O crente precisa ser cheio da presença do Senhor, da graça do Senhor, da glória do Senhor. Não faz sentido vivermos sem a presença do Senhor. Quando nós vivemos debaixo do nosso próprio eu, fazemos um monte de coisas erradas, quebramos a cara, nos machucamos, nos ferimos um monte de outras pessoas, entristecemos ao próprio Deus. Mas quando nós nos colocamos na posição do Senhor, quando nós clamamos a presença do Senhor, e quando o Senhor nos enche da presença dele, começamos a fazer aquilo que exalta o Senhor, que alegra o Senhor e que nos traz paz e alegria, porque sabemos que nós temos a vontade do Senhor. A minha oração é que você não saia daqui dessa noite sem a presença do Senhor. A minha oração é que a presença do Senhor te preencha, você seja tomado pela glória do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, e que a sua vida a partir de hoje seja diferente para a glória do Senhor. Queridos, é a presença do Senhor que faz todo o diferencial. Nós queremos comemorar 51 anos ano que vem, eu espero estar aqui, 52, 70, 100 anos. Mas nada disso vai fazer sentido se a presença do Senhor não for conosco. Nada disso vai fazer sentido se a presença do Senhor não for real em nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que estejamos. Você que nos visita, eu não sei em que condição você chegou aqui. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, quem te convidou, mas eu posso lhe afirmar que vai fazer toda a diferença na sua vida é a presença do Senhor. O que vai fazer todo o diferencial nas suas escolhas é a presença do Senhor. O que vai fazer diferencial no seu ministério é a presença do Senhor. O que vai fazer todo o diferencial na sua igreja é a presença do Senhor. Por isso, é a presença do Senhor. Esse terceiro resultado do amor. Deus é amor. Deus é ágape. E como Ele nos ama, Ele quer se derramar sobre nós. Ele quer viver em nós. Ele quer nos conduzir para a glória dele mesmo. Por isso, feche os seus olhos e diga assim: Senhor, que a sua presença venha sobre mim, que a sua presença me enche, que a sua presença me conduza, me faça tomar decisões que glorifiquem e exaltem o teu santo nome. Queridos, reverendo Augusto Nicodemos, ele faz para afirmar que a permanência em Deus não é uma experiência mística, consiste em permanecer nos ensinamentos apostólicos, consiste em fazer a vontade do Senhor, consiste em fazer a vontade do Filho de Deus, consiste em fazer aquilo que agrada ao Senhor e não a nós. Isso é questão, às vezes, é complicado, porque a nossa carne diz uma coisa, o nosso corpo diz uma coisa, a nossa mente diz uma coisa, mas as Escrituras dizem outras, completamente diferentes. É por isso que o Senhor nos chama a dizer: vir após mim,
Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, aquilo que te dói, aquilo que te machuca, te fere, e siga. Ser cristão é um eterno abrir mão do nosso eu para fazer a vontade de Deus. Ser cristão é um eterno viver a vontade de Deus e não a nossa vontade. Ser cristão é fazer aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que nos agrada. Por isso, a prova irrefutável, portanto, de que Deus permanece em nós e habita em nós, a pessoa do seu Espírito Santo, é obedecer a palavra do Senhor, é obedecer o Espírito Santo do Senhor. Nosso desejo aqui nessa noite, essas marcas estejam sobre a sua vida, a paz que excede todo entendimento, a santidade e a certeza de que Deus ouve as suas orações, e a convicção de que você nasceu para viver a presença do Senhor, ser cheio da glória do Senhor. Você sai daqui com essa certeza de clamar eternamente a presença do Senhor sobre a sua vida, porque ela faz todo o diferencial em nossas vidas. Sem Deus somos fadados ao fracasso, ao inferno, à humilhação e à derrota. Por isso, SAF da Igreja Presbiteriana dos Ventos, Federação de SAF, Igreja Presbiteriana, Igreja aqui presente, é a presença do Senhor que faz todo o diferencial em sua vida, em nossas vidas. E o nosso Deus está presente aqui hoje, na pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui recebendo todo louvor, toda oração, falando com cada um nessa noite, trazendo uma palavra que eu nem falei, mas alguma coisa ele falou em especial diferente daquilo que eu te falei. Porque te ama, porque te quer, porque quer sentir, quer que você seja cheio da glória e da graça dele. Viva para a glória dele. Que se torne real na tua vida, na minha vida, e em cada um de nós aqui nessa noite, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Nós, nesse instante, vamos estar louvando o Senhor. A gente chama aqui de ato de fidelidade, né? Você que nos visita, você não tem nenhuma obrigação de contribuir, tá? A gente vai fazer a marcha da fidelidade, onde os membros dessa igreja estarão demonstrando fidelidade também na vida financeira. Você que está nos visitando, repito, você não tem nenhuma obrigação, a não ser que você sinta no coração, mas se não quiser, fique à vontade para não contribuir, mas também fique à vontade para contribuir. Nós vamos estar cantando o cântico número 13. Enquanto cantamos o cântico número 13, nós estaremos aqui. Eu vou fazer minha Pix, mas se você quiser também fazer minha Pix, tem aí o QR Code atrás. Ou se você não quiser, sai do seu lugar, deposite no meu Pilácio a sua contribuição, a sua vida financeira, a sua fidelidade financeira diante do Senhor. Cântico 13, primeira e última estrofe. Primeiro estará nos conduzindo a esse cântico. Primeiro e última estrofe do cântico número 13. Enquanto isso, faremos a marcha da fidelidade ao Senhor. Ok? Big Braxton. Se nos cegos somente Cristo em seu povo, quem comenta a mim, quem o sol é criado, Maria das mãos no seu rosto contemplar.
dízimos e ofertas. Sobre Deus, meu Pai, traz informação de oportunidade, na sua casa, pelo Pai, da O staff local já deu oportunidade mais uma vez.
Obrigado na presença de vocês, Deus abençoe. Muito grato por vocês, muito feliz com a presença de vocês. Todos estão nos visitando, pega o nosso carinho, o nosso abraço. Terça-feira, oração 19 horas, quinta-feira, 19 horas, sábado pela manhã, semana de Maria em oração, domingo escola dominical às 9, domingo à noite, mais uma vez aqui. Ô Maria. Graças a Deus. Eu quero chamar a nossa irmã Ive, que estará agora no custódio. Graça e paz. Queridas irmãs e irmãos, hoje celebramos com gratidão ao Senhor os 50 anos da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF. Esse trabalho que nasceu primeiro no coração de Deus, que teve início em 1975, quando, sob a orientação da irmã Reni, então presidente da Federação de SAF, foi organizada a primeira diretoria. A primeira presidente foi a irmã Estela Maria de Almeida, que hoje descansa no Senhor. Ao seu lado serviram as irmãs Neili Áurea dos Santos Silva e Lúcia Maria Vieira de Moraes Crespo, como secretárias, e a irmã Edith de Carvalho como a tesoureira. Essa diretoria inicial lançou as bases do que hoje celebramos como uma linda história de fé, oração e serviço. Em 1976, a liderança passou para a irmã Terezinha Vieira de Moraes, que também descansa no Senhor, e deixou seu legado de amor e serviço. Já em 1978 a 1979, a presidência ficou com a irmã Edith Alves de Carvalho, conduzindo a SAF com zelo e dedicação. Na sequência, tivemos como presidente a irmã Alda Guimarães dos Santos, que se encontra em nosso meio, celebrando com alegria e gratidão ao Senhor esses 50 anos, sendo testemunha viva da fidelidade e o amor de Deus. Depois a irmã Júlia Áurea dos Santos, já no descanso eterno, deixando marcas de fé e perseverança. Vieram depois outras mulheres de fé e coragem, como a irmã Judite, irmã Nelly e a atual presidente, a irmã Maria da Costa, que novamente foi chamada para servir nesta liderança. Ao olharmos para trás, vemos que cada irmã que passou pela presidência deixou um legado. Algumas já estão com o Senhor, outras seguem conosco, mas todas contribuíram para que a SAF fosse hoje um instrumento de bênção na igreja e na comunidade. Celebrar 50 anos é lembrar que até aqui nos ajudou o Senhor. Ele sustentou nossas irmãs no passado e continua guiando nossas irmãs no presente, para que as futuras gerações de mulheres também possam permanecer firmes na oração, na evangelização, na edificação e no serviço cristão. Que possamos prosseguir com o mesmo compromisso de fé, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Hoje é dia de louvor, de gratidão e de renovar o compromisso de sermos mulheres que auxiliam, que oram, que servem, que amam e que continuam edificando a Igreja de Cristo. Parabéns a SAF pelos 50 anos de história. Que venham muitos outros anos para a glória de Deus. Amém. Essa é um pouquinho da nossa história, né? Porque, como o pastor falou, nossa igreja nasceu lá da igreja do Menador, e a nossa irmã Lili também, que veio, né, federar a nossa igreja há 50 anos atrás. Vê que bênção, né? Quero convidar a filhinha dela aqui, que vem aqui, recebeu um livro para levar para ela, então, da nossa SAF, né? A gente tem muita saudade dela.
federação ela nos ensinou muita coisa. Ela deixou um legado. A minha mãe, no momento, ela está, dizem os médicos que ela está cansada. Minha mãe está cansada. O dia que ela quer dormir inteiro. Ela dorme, às vezes ela acorda cantando. Ela acorda cantando a música que ela mais gosta. Open Silence lá no céu. Aí a gente começa a chorar, né? Mas assim, ela ora com os pastores. Ela ora com os pastores. E ela fala, olha, tem que dar oferta dos pastores. Olha as missões. E assim, a mente dela está uma mente de mulher de fé. Então, para a gente foi um momento muito, muito especial. Ela não pôde vir porque o tempo mudou. Aí estamos preocupados, mas aqui está. Nós estamos representando assim, a nossa família e muito feliz. Eu estou muito emocionada. Excelente. Parabéns pelos 50 anos da boda de ouro na nossa sala. Vamos ficar de pé, vamos orar encerrando. Lembrando que não é para você ir embora. Tem lá um. Ah, sim, obrigado pelo caso. Próximo sábado, pela manhã, nós vamos ter o nosso segundo encontro de pastores e líderes. Segundo encontro de oração de pastores e líderes aqui nessa igreja. E a única igreja que está convidada, toda a igreja é a nossa. O restante só virão os pastores, presbíteros e diáconos. Tá? Próximo sábado, café da manhã às 8 da manhã. E depois, palavra de Deus e oração. Próximo sábado, às 8 horas. Vamos fazer o seguinte: orar, impetrar a bênção, nós vamos encerrar com o modo, enquanto o modo estaria à porta para nos cumprimentar. Ok? Senhor, graças te damos por tudo. Obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de cultuar a Ti pelos 50 anos da nossa sociedade auxiliadora feminina. Obrigado por cada um que veio aqui essa noite. O nosso desejo é que o nosso culto, nossa oração tenha chegado até a Ti. Nós vamos aqui para Te adorar. Nós vamos aqui para Te glorificar nos 50 anos de existência dessas mulheres. Abençoa, Deus, nos abençoa cada uma delas, nas suas lutas, dificuldades, lutas e fraquezas, e que elas continuem firmadas em Ti. Obrigado, Deus, por cada um. Abençoa cada um que veio, os que não vieram também. Sabes o motivo. Rogamos a Deus que nos dê uma semana de paz na Tua presença. Faz até nosso coração o desejo de buscar a Tua face, de Te conhecer, de ter intimidade para contigo. De ter uma noite de paz, de dar em paz, nós satisfazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz, o amor de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus nos envolva, os aqueça, os fortaleça, os avive a fé, a esperança, a alegria, a vida cristã. Que esse mesmo Espírito nos guarde, que esse Deus Todo-Poderoso nos una, e que a pessoa de Cristo seja reconhecida em vós, as vossas falas, as vossas atitudes, para que o nome do Deus Cristo seja glorificado na igreja de presente e em todos os reis de Deus que nessa face até sempre. Amém. Deus abençoe. Nós temos uma hora das nossas irmãs.